Glória a Deus. Irmãos, eu estou empolgado hoje. Estou empolgado, estou motivado, cheio do Espírito Santo aqui. Eu vim hoje aqui liberar uma unção sobre a sua vida. A unção dos herdeiros de Deus. Diga aleluia. Eu quero pregar sobre a unção do herdeiro. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, eu discipulei um jovem. E ele andou comigo muitos anos. E houve um momento da vida dele que ele desanimou da fé. Ficou triste, frustrado, como todas as pessoas ficam no longo do nosso processo. E eu chamei ele para conversar, eu falei, filho, preciso te falar uma coisa. O que é direito seu, você está abrindo mão e outros vão receber a herança que era para você. Ele regalou o olho assim, o que é isso? Eu falei, há uma herança sobre a sua vida. Você tem direito a uma herança espiritual que eu carrego. E você está perdendo essa unção e Deus está levantando outras pessoas que já estão absorvendo essa unção. Quando nós falamos de colheita, nós estamos falando de uma herança. Porque você pode colher almas para Jesus, você pode colher um casamento poderoso, você pode colher uma vida financeira poderosa, você pode colher um ministério poderoso. E meu tempo hoje aqui é curto. E lá em João capítulo 4, versículo 38, diga para o seu irmão, há uma herança sobre a sua vida. Não desperdice o que é seu. Você sabe que você pode desperdiçar aquilo que é seu por herança. E existem tantas heranças, irmãos, que o Senhor tem para você. Eu sou muito fominha. Eu quero tudo que Deus tem para mim. Eu costumo brincar com as pessoas, falam que eu não fico em crise. Minha crise dura um dia no máximo, porque eu sou fominha. Um dia uma pessoa foi lá em casa, muitos anos atrás, eu falei, se eu fosse você, filho, eu não ficava em crise não. Você vai ficar em crise, você vai ficar para trás, e você vai ver as pessoas crescendo e avançando. Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você. Falei para essa pessoa. Eu não me dou o direito de ficar em crise não, porque Deus tem uma herança muito grande, eu não abro mão de nada, eu quero tudo. Diga para o seu irmão, você é fominha assim ou só um pouquinho já está bom? É fusquinha, mas é meu, pastor, é pobre, mas é limpinha, é meu. Não abra mão das promessas que Deus tem para os seus filhos. Não abra mão da promessa que Deus tem para o seu casamento. Não abra mão da promessa que o Senhor tem para o seu ministério. O prédio aqui está pequeno, né, irmãos? Mas eu estou com uma impressão que o outro vai ser pequeno também. Jesus tem que voltar logo. E olha o que diz aqui. Aqui Jesus está falando sobre uma colheita de almas. Vou projetar João 4, 38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Espera um pouquinho. Que história. Como que Deus nos envia para que nós possamos colher o que nós não plantamos? Você sabe que nós crescemos com uma mentalidade que você precisa plantar para colher, não é verdade? Isso é um princípio divino. Mas quando você pratica um princípio da forma errada, não tem favor naquilo. Caim praticou um princípio de semeadura da forma errada. Então você precisa aprender a plantar pelo princípio correto. E é tão interessante que diz assim, outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Quer dizer que alguém vai estar trabalhando e você vai entrar no trabalho de outra pessoa e vai colher. Sabe, a Bíblia diz que Jesus se fez pobre para que você pudesse enriquecer. Mas pastor, por que eu sou pobre? Porque você não entendeu que ele se fez pobre por você. Quando você entende que ele se fez maldição, que ele levou os seus pecados, você vai virar a chavinha da sua cabeça e vive de uma forma completamente diferente. Sabe, se um grande empresário, mega milionário falasse assim, eu vou patrocinar os seus projetos. Como que você? Pastor, estou em depressão. Estou triste, estou dormindo até meio-dia, estou muito desanimado com a vida. Será que você acordaria de uma forma diferente? Teria uma atitude diferente? Aí você sempre espera ter para ser. Moisés teve que pisar no mar para o mar abrir. Você precisa entender que a herança é uma posição. A única forma de você colher o que você não plantou aponta para uma herança. Você não precisa fazer nada para ser herdeiro. E eu vou dizer para os irmãos, você é herdeiro de todas as coisas que o Senhor tem para você. Então você tem que vir com a sua melhor roupa, você tem que ter uma postura diferente.
Eu lembro quando eu era adolescente, eu fui fazer uma entrevista para telemarketing. E aí uma sala cheia de jovens adultos, cheia de expectativa para ganhar o VR. E eu comecei a ficar tão incomodado, e eu fui para o banheiro. Eu falei, Deus, é impossível que minha vida vai se resumir nisso aqui. Eu tenho um poder, eu quero crescer, eu quero avançar. E eu saí do banheiro cheio do Espírito Santo. E eu comecei a olhar para as pessoas, falei, não tem nada a ver comigo. Aqui eu não vou crescer, aqui eu não vou avançar, aqui não é o lugar da minha herança. E a partir daquele dia eu abri uma empresa de treinamento de pessoas. Fali, mas eu abri. E eu digo que isso faz parte do meu propósito. Sabe que um dos maiores empresários americanos, um pastor chamado Joe Maxwell, ele quebrou 4 vezes. E para você ter uma conversa com ele, eu não sei quantos $1000, tem que esperar 1 ano. Então eu vou dizer, às vezes você tem dificuldades na sua vida, que vai amadurecer você. Você vai crescer, você vai aprender, vai tirar muitas lições. E quando você entende que você é herdeiro, não é aquilo que você faz. Você tem que estar numa posição para receber essa herança. Diga aleluia. Eu sei que eu me recusei a trabalhar naquele lugar. Aí entrou uma pessoa e disse, todos vocês estão contratados. Falei, não estou não. Eu fui embora. E eu vou dizer algo para você, Deus tem uma herança. Não aceite poucas coisas. Não aceite migalhas. Eu vou dizer, lutas fazem parte da sua vida, mas não é a sua vida. Desertos fazem parte da sua vida, mas não é a sua vida. Crises e lutas no casamento fazem parte do casamento, mas não é o casamento. Você precisa entender que as lutas e adversidades fazem parte, mas não é o fim. Para amadurecer, para produzir consistência. Eu vou dizer, existe uma herança sobre a sua vida. Eu não posso receber a sua herança. E você não pode receber a sua herança por mim. Diga para o seu irmão, a herança é sua. Então nós percebemos que a única forma, eu vou dizer para os irmãos, eu sou pastor aqui da Lapa e eu recebi uma herança. Recebi uma igreja, recebi de herança. E tudo que eu tenho na minha vida dos últimos 5 anos, todas as coisas que eu conquistei nos meus últimos 5 anos, foi herança. Não foi uma coisa que eu me esforcei para ter, ou esforcei para conquistar, porque eu entendi a minha posição. E é sobre isso que eu quero falar com você. A única forma de você estar na posição de herdeiro, é você entender a sua posição de filho. Diga filho. Se puder projetar Hebreus capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. A parte do versículo 1, por favor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Como que Deus falava antigamente no Velho Testamento? Era por sonhos, era por visões, era pelos profetas, era pelos pais, os patriarcas. Essa era a forma que Deus falava antigamente no Velho Testamento. A Bíblia diz que o Velho Testamento era sombra das coisas que estavam por vir. E agora Deus mudou a forma de falar. E aí se você não compreender que Deus mudou a forma de falar, você vai viver a vida inteira no princípio errado. Praticando certo com um princípio errado. Uma vida pesada, luta, complicado demais. Versículo 2. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então nós percebemos aqui que a herança está numa posição, diga assim, filho. Então Deus fala através do Filho, e desde a sua infância, você é investido pelo diabo para você ter dificuldade de ser filho. Eu cuido de pastores e obreiros, são poucos que conseguem compreender a posição de ser um filho espiritual. Paulo tratava Timóteo como um filho na fé. Se você for ler a palavra de Deus, o que os homens de Deus receberam foi a transferência de sabedoria, transferência de graça, Deus, foram criados em um ambiente. Judas saiu da posição de filho espiritual de Jesus. Aí você percebe que o favor de Deus e a herança está em uma posição. Há uma unção sobre a videira, irmãos, de crescimento, de prosperidade financeira, de multiplicação.
com o pastor Rodrigo, 300 pessoas numa rede. Eu preguei para esse irmão quando começou a igreja, na Cachoeirinha aqui. Batizei, ele foi para o encontro com Deus, sei o quê? É uma herança. É uma herança que Deus tem para a sua vida. Deus te constituiu também herdeiro. Há uma herança. E se você quer colher o que outro plantou, o seu trabalho é estar na posição de filho. Ô, irmãos, como é difícil ser filho. Quando Jesus começou o ministério dele, se você tivesse um filho adolescente, e você descobrisse que você ia partir para a glória, e você tivesse somente 1 minuto para conversar com seu filho, e ele cheio de conflitos emocionais, e ele pegaria o que você falasse para ele, e construiria a vida dele, o que você falaria para o seu filho? Marta e Maria. Maria escolheu a melhor parte, quer dizer que tem uma parte que não precisaria ter escolhido. Então tem princípios que são irrelevantes no reino de Deus. E você às vezes fica procurando pelo em casca de ovo, no casamento, na criação de filhos, nos seus negócios. Então você vai ter muitas dificuldades. Diga aleluia. Diga glória a Deus. O que você falaria? Então, quando Jesus começou o ministério dele, o que Deus disse para Jesus? Jesus é o seguinte: no mundo tereis aflições. Meu filho, o negócio não é fácil lá não, viu? Vou te ensinar 10 técnicas de guerra espiritual. Não foi isso. Não foi isso. Eu vou dizer, você vai encontrar dentro do propósito de Deus pessoas que não são tão habilidosas, mas elas ficam na posição de filhos. Aí tem outros que são muito habilidosos, mas não conseguem permanecer na posição de filho. Vão ter que construir o seu ministério sozinho. Luta. Você acabou de se casar. Se o seu casamento não estiver debaixo de uma posição que alguém possa cooperar no seu casamento, é como alguém que acabou de se formar em medicina e não conversa com ninguém, vai exercer a medicina. Vai levar anos, problema, quebras de princípio, tribulações. Eu aprendi algo na minha vida. Eu consigo avançar muito mais, incluindo uma família na minha vida, estando na posição de filho espiritual. Porque essa é a posição do herdeiro. Irmãos, eu tenho herdado tantas coisas em Deus só pelo fato de estar na posição de filho. Filho de Deus, eu sou filho de Deus. Não, olha o que diz aqui, em Mateus 3,17. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Essa foi a frase principal que Jesus ouviu quando começou o ministério dele. Tem muitas pessoas procurando tantas estratégias. E eu vou dizer, eu quero estratégia para ser bom. Eu vou dizer, você precisa ter a revelação que você é amado por Deus. Herdeiro, você é herdeiro. Crê que Deus pode conectar pessoas a você. Você tem que crer que você vai entrar numa colheita que você não plantou. Se o seu casamento está numa luta, eu vou dizer, você pode entrar numa colheita no seu casamento inexplicavelmente. Diga para o seu irmão, você se sente amado por Deus? Bem me quer, mal me quer. Hoje foi luta, mal me quer. Hoje foi bom, bem me quer. Tinha muitos irmãos na célula, bem me quer. E, sabe, a Bíblia fala em Hebreus que devemos nos esforçar para entrar no descanso de Deus. O único esforço que você tem que ter é entrar no descanso, porque no descanso você se coloca na posição de herdeiro. Quando você não consegue descansar, você não entra na posição de herdeiro. Aí você tem que plantar. Luta, vamos para a batalha, pastor. Luta, chacatarabacoia. Por quê? Você saiu da posição de descanso. E entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. E o mais, ele fará. Mas está cheio de crente assim, Deus, meu vizinho comprou a casa semana passada, hein? Só te dando um toque, tá? Bora para a igreja. Está cheio, Deus, é o seguinte, o irmão lá multiplicou a rede, estou na igreja faz tempo, é só estou dando uns toques, mas vamos embora, glória a Deus, aleluia. Então, tudo que mexe com você, é porque você não está nessa posição. Não tem dias que eu fico um dia inteiro só buscando a Deus, para que naquela área eu consiga entrar no descanso de Deus. Esses dias nem dormi à noite preocupado, porque eu pregar no lugar, falei, Deus, o que vai acontecer? Eu falei, Deus, o que eu preciso é entrar no descanso, e o Senhor vai trabalhar no meu descanso, o mover vai fluir. E diga para o seu irmão, você tem entrado no descanso de Deus nesses dias?
É meu, somente meu, todo o trabalho. O que eu fiz? Nada. Eu trabalhei para descansar. E você sabe que quando eu desisti do sapato, Deus lembrou do sapato? Jesus disse, não ande ansioso por nada. E quando você está na ansiedade, você saiu da posição de herdeiro. Já pensou, acordo 3 horas da manhã para tomar água? Meu filho está lá assim, Senhor Jesus, toca no coração do meu pai, que às 8 horas da manhã, ele permita que eu tome café na mesa. É um problema sério, porque ele tem direito, ele é meu filho. Está cheio de crente tentando lembrar Deus das promessas. E a vida inteira você vai ficar tentando lembrar Deus. Por quê? Só o fato de você querer lembrar Deus é porque você saiu da posição de descanso. Ó Deus, o varão lá já casou, sou um jovem maduro, só para dar um toque, hein? Estou virgem aqui na igreja. Beleza, Deus, beleza. Vamos se alegrar com os que se alegram, né? Vamos tocar a vida. E lá em Lucas capítulo 15, conta a história de 2 filhos. 2 filhos, exatamente como essa história aqui de Hebreus capítulo 1. Que você vai entrar numa colheita que você não plantou. Aquele homem tinha 2 filhos. Os irmãos já conhecem muito bem essa história, que é a história do filho pródigo e o irmão do filho pródigo. O filho pródigo pediu a herança para o pai em vida. Segundo a lei, o que aquele menino estava fazendo era matando o pai em vida para receber a herança. Isso era uma coisa imperdoável. E aí esse menino pegou a herança e gastou todo o dinheiro com meretrizes. E ficou no fundo do poço. E lá ele começou a trabalhar com porcos. E a Bíblia fala que ele desejou comer a comida dos porcos. Aí ele voltou para a casa do pai, porque ele reconheceu, na casa do meu pai, tem pão, tem comida e tem provisão. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Se ele me aceitar ali, pelo menos como um dos empregados, eu estou bem na foto. Então você percebe que a herança fora do tempo faz mal. Então Deus sempre está trabalhando nas nossas vidas, nos preparando para nós recebermos da herança de Deus. Mas qual que é o nosso problema com a ansiedade? Tem que ser agora. Quem dera fosse hoje, quem dera fosse agora. Aí você cantando para Deus. Tem que ser hoje, não tem que ser hoje e não tem que ser agora. Deus é dono dos tempos, das estações. Às vezes um prejuízo que você toma, por incrível que pareça, faz parte da herança que Deus tem para você não desperdiçar a herança que você vai receber lá na frente. E o outro irmão, o irmão do filho pródigo, ele estava voltando do campo a trabalho, voltou do trabalho, ele começou a ouvir uma música, uma festa. Ele perguntou para os empregados do pai, o que está acontecendo? O seu irmão voltou, já fechou a cara. Como assim? O seu pai mandou matar um cabrito, tá uma festa poderosa ali, porque o seu irmão voltou. A Bíblia diz que o irmão do filho pródigo se entristeceu, se revoltou, se voltou contra o pai. Sabe por quê? Presta atenção, era um filho que cresceu na igreja, mas quando viu o irmão prosperar, fechou a cara. O outro cresceu, fechou a cara. Por quê? Quando você não é filho, você é um servo. O servo, ele serve por um interesse. Um filho, ele só quer promover o pai. Eu ando com o pastor Wilson há 21 anos, 22 anos. E eu fico tão feliz quando ele está feliz. Mas por quê? Porque eu sou grato. É um pai espiritual que Deus levantou na minha vida. Agora, já pensou se todas as vezes que eu fosse me relacionar com ele, tivesse um interesse por trás? Como seria esse relacionamento? Uma vez uma pessoa foi na minha casa e eu perguntei, o que você espera de mim andando comigo? Eu quero a sua unção dobrada. Eu falei, o que é isso? Aleluia, aleluia. Então, havia o interesse, não é filho. E eu vou dizer, você quer ser herdeiro de tudo aquilo que Deus tem para você? Aprenda a ser herdeiro, aprenda a ser filho, aprenda a confiar, aprenda a descansar. Oh Deus, você sabe que muitas pessoas não tiveram pais estruturados. Muitas pessoas não tiveram um pai para sentar, para conversar e para bater um papo. E não culpe o seu pai às vezes não foi instruído ou estava trabalhando para sustentar a casa. Eu mesmo, meu pai acordava 4 horas da manhã para trabalhar, trabalhava para sustentar 4 filhos. Então eu cresci praticamente sem relacionamento com o pai. Aí eu me converti, eu tinha muita dificuldade em enxergar Deus como um pai. Certa vez pregaram para uma presidiária, e ela falou, eu estou aberta para ouvir sobre Deus, mas eu não estou aberta para ouvir Deus como um pai.
porque tinha um trauma. E o diabo sabe, quando você entra na posição de filho, você consegue descansar, você consegue confiar, você consegue entregar. Isso é tão poderoso. Eu quero chamar os irmãos do louvor. E eu quero orar pela sua vida hoje, liberando a unção do herdeiro, há uma herança sobre a sua vida. Aleluia. Irmãos, eu era líder de célula, virei discipulador, virei obreiro, mas eu era um obreiro frustrado, porque eu tinha dificuldades de descansar em Deus. Ansiedade, a preocupação, sabe? O irmão não quer responder, se não dorme em casa, aquela preocupação. Aprenda a descansar em Deus, não ser passivo. Aprenda a olhar para os seus filhos de sangue e descansar sobre o que Deus falou sobre a vida deles. Aprenda a olhar para as dificuldades do seu casamento e crer naquilo que Deus falou sobre o seu casamento. Aprenda a olhar para as adversidades da sua célula, da sua rede e crer naquilo que Deus falou. O nosso problema é que nós estamos tão inquietos por dentro. Marta, você está inquieta, minha filha, preocupada, para cima e para baixo. Para com isso, aprenda a descansar. Aprenda a ter paz. Deus chamou você para ser herdeiro. Há uma herança sobre a sua vida. Oh, eu creio, irmãos. Eu creio que eu posso colher o que eu não plantei, estando na posição de filho. É o que a palavra de Deus diz. Você pode colher às vezes uma casa. Teve um irmão aqui da igreja, ele foi morar de aluguel, e aí o proprietário morava no fundo, ou em cima, não me lembro, e o proprietário não tinha filho de sangue. E o proprietário gostou do menino que alugou a casa, o casal. Ele não passou a escritura da casa para o menino? O que é isso? É herdeiro. Quem disse que para você ter alguma coisa, você precisa de ser alguma coisa? Você tem um Deus. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Sabe que quando você assume a sua identidade, você vai falar sobre a sua identidade, quem você é a sua identidade em Deus. Eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou próspero. A pastor não tem dinheiro, você é próspero. É só um momento da sua vida. Deus te deu uma identidade. Você é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Aleluia. Aleluia. É tão bom, irmãos. Minha mãe tinha uma cachorra que chamava Bolinha. Ela era muito feia, a cachorra, parecia uma foca, né, assim, ó. E ela era uma cachorra assim, 5 estrelas. Ela levava a minha avó para a igreja, a cachorra. Levava meu avô para a igreja, a cachorra. Ia de ônibus e a cachorra correndo atrás. Ficava na porta da igreja. E qualquer coisa, a cachorra ficava assim. Aí minha mãe pegou essa cachorra, cachorra boazinha, dava patinha. A paz do Senhor, Bolinha. Cachorra educada. E um dia, ela nunca tinha cruzado. E ela nunca conheceu o mundo. E ela veio para São Paulo. Lá em Minas ela ficava solta, em São Paulo ela ficou presa. E um dia esqueceram o portão aberto. Essa cachorra fugiu. E eu saí correndo atrás da Bolinha, desesperado. Aí tinha um carro, a Bolinha ficou na esquina do carro. Quando eu falei assim, Bolinha, ela correu para o meio da rua e o carro atropelou ela. Sabe o que aconteceu com a Bolinha naquela hora? Ela levantou ensanguentada, saiu correndo, voltou para casa e deitou com as patinhas assim nas pernas da minha mãe e as lágrimas caindo. Eu vou dizer para você, você tem um pai. Você pode estar ensanguentado, ferido e frustrado. Nunca se esqueça, você tem um pai. Abba, Pai. Jesus disse que guardou todos os seus discípulos através do Abba, Pai. Abba, Pai. Eu não sei quanto você, eu nasci para ser próspero, para ser frutífero, para ser referencial, para avançar e para crescer.
Não saia da posição de filho. Às vezes o nosso orgulho, assim, sabe, machista, conflito, você rende logo, pede perdão logo, reconhece logo, abre o coração logo, porque você vai entrar na posição. E quando você entra na posição, o favor de Deus se manifesta. O mundo pode estar passando dias difíceis demais, mas você é um cidadão do céu. Deus vai cuidar de você. Deus vai suprir você. Deus vai levar comida na sua casa. Portas vão se abrir. A unção vai multiplicar. Fica na posição. Mas pastor, eu quero trabalho. Fique em paz. O nosso trabalho é entrar no descanso de Deus. Os discípulos, pescadores por experiência, você chega na igreja assim, poderoso. O apóstolo Pedro tinha uma empresa de pesca, não pescou nada. E quando ele voltou, ele encontra Jesus. E Jesus disse: ei Pedro, tudo bem? Cadê os peixes? Luta. Pedro, faz o seguinte: lança novamente a rede, mas lança do lado direito. Pergunta para o seu irmão, por que do lado direito? Jesus está à destra de Deus. Aleluia. E aí Pedro joga a rede. Ele pegou tanto peixe, mas tanto peixe, que ele ficou perplexo. Sabe por que ele pegou tanto peixe? Ele colheu o que ele não plantou. Mas por quê? Entrou na posição de filho, de descanso, de confiança. Isso é poderoso. Aleluia. É tão bom ser amado. É tão bom confiar no Abba. Talvez está passando dias tão difíceis na sua vida. Confie no Abba. Confie no Paizinho. Você tem um Pai. Um Pai de amor. Se você quer conhecer e experimentar esse Pai, fique de pé. Há uma herança. Não deixe as crises e conflitos tirar você da posição de descanso. Entregue os seus caminhos hoje. Entregue a sua aflição para Deus hoje. Fala: Deus, eu estou ansioso. Eu quero convidar você a falar com Deus agora. Diga: Senhor, eu estou ansioso nessa área. Eu estou preocupado com o futuro. Eu estou preocupado com o meu casamento. Eu estou preocupado com os meus filhos. Mas o Senhor é meu Abba. O Senhor é aquele que cuida de mim. O Senhor é o meu pastor, o meu Pai. Eu quero entrar no descanso de Deus. Braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve. Aleluia, Jesus, nós cremos nisso. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços